Câmara Municipal para 2013, que o IMI, que estava no patamar máximo de 0,5, deveria ser reduzido para o patamar mínimo de 0,3. Não conseguimos essa redução, mas conseguimos que fosse aceita uma redução para 0,4. Mas nós temos que ir mais longe. Temos condições de que o IMI deixa para 0,3. É um outro dos nossos compromissos. O quinto e último compromisso que temos é, uma vez mais, nós para ajudarmos as pessoas nessa parte social, temos que ter uma atitude mais clara no relacionamento com as IPSS e com os bombeiros e com todas aquelas coletividades que apoiam socialmente as pessoas. E, portanto, é nosso entendimento que esse apoio tem que ser mais transparente, as pessoas têm que saber quem está nessas instituições tem que saber com que apoio contam. E, portanto, uma das questões que estamos a estudar, e já estamos a chegar a valores muito definidos, é que haverá uma percentagem dos custos fixos dessas instituições, poderão ser, por exemplo, a eletricidade, uma percentagem que a Câmara dirá contem com este apoio. Ou seja, não pode uma IPSS ao longo do ano, e quem diz isso até uma associação desportiva, como acontece neste momento, não saber com que apoios é que conta, ou então contar com os apoios já quando a época está terminada. Isso tem que acabar de uma vez por todas. As pessoas nós temos que fazer com verdade, é isso que nós estamos a pôr em cima da mesa, e as pessoas têm que saber com que é que contam da Câmara Municipal. E, portanto, haverá uma percentagem dos custos fixos que será assumida pela Câmara Municipal. Paredes é também um centro produtor de mobiliário, detendo 65% da produção nacional. É esta a indústria que também pode ser aqui alavancada para a exportação, para se tornar não só nacional, mas internacional, fomentando também aqui o emprego? Perfeitamente. Desde logo aquela primeira medida que eu falei do apoio à criação de postos de trabalho, desde logo é dirigida a todas essas micro e pequenas empresas, todas elas poderão ser candidatas a esse apoio, mas para além disso entendemos que a Câmara tem feito um investimento ao nível do design, mas nós entendemos que neste momento, mais do que o design, tem que haver apoios à internacionalização das empresas. E, portanto, tudo faremos para que a projeção da Rota dos Móveis seja feita no sentido de promover um maior contacto das empresas com clientes internacionais e, mais do que isso, portanto, eu até por razões da minha atividade profissional apercebo-me um bocado quais são as dificuldades que as empresas têm na internacionalização. Posso lhe dizer, por exemplo, que um dos mercados, que é o mercado-alvo da indústria de mobiliário em paredes, é, por exemplo, o mercado francês. E o que é que acontece? As empresas negociam com grupos de compras em França. E por que razão é que também não há um grupo de vendas em paredes? Ou seja, cluster? Mais do que cluster, o nome é pouco importante, porque o cluster até em termos de nome já existe, mas o que é que acontece é que as empresas individualmente negociam com grupos de compras, nomeadamente, por exemplo, em França, e era importante, e já tenho debatido isso com alguns empresários, que também houvesse um grupo de vendas no Conselho de Paredes, para o poder negocial ser maior. Agora, nós sabemos que, pela natureza cultural das empresas no Conselho de Paredes, há um certo individualismo e as empresas têm alguma resistência a haver sinergias e haver uma entreajuda entre as empresas. Mas a Câmara Municipal, como entidade, portanto, que pode ser aqui uma entidade facilitadora nessa coesão entre as empresas e para que se forme realmente ali um grupo de vendas, para que seja mais fácil, quando estão à mesa com os compradores, também ser mais fácil essa negociação e todos sairiam a ganhar com isso. Portanto, será outra das áreas onde iremos vincar muito o nosso trabalho. Mas este é um setor em crise ou nem por isso? É a indústria que está, no fundo, ainda a aguentar-se dentro do Conselho? É sem dúvida nenhuma um setor em crise, porque assim, todos nós sabemos que o mercado interno está com muitas dificuldades, portanto o poder de compra das pessoas diminuiu e como tal as compras para o mercado interno de mobiliário desceram muito. Portanto são os mercados externos que estão efetivamente a suportar muitas das vendas da indústria de mobiliário. Portanto, daí que toda a nossa aposta tem que ser na internacionalização das empresas. Portanto, não interessa as empresas terem muito design, terem produtos com qualidade, se não conseguirem colocar esses produtos no mercado. Portanto, e há esse know-how, as empresas sabem como produzir o mobiliário, têm já um design que é reconhecido, por exemplo, nos mercados franceses, que estamos a conseguir conquistar cota de mercado a empresas, por exemplo, italianas, porque temos o mesmo design ou até design já mais apurado, mas com uma qualidade de preço muito melhor. Agora, é preciso ajudar as empresas a
conseguirem colocar os seus produtos nos mercados externos e até diversificar os mercados externos. Portanto, mais do que às vezes fazer aquelas germinações com cidades no exterior, temos que fazer germinações com cidades que realmente acrescentem alguma coisa em termos de mercados potenciais de vendas para a indústria imobiliária. Se ganhar as próximas eleições a 29 de setembro, que pelouros, quer a gestão de que pelouros dentro do Executivo Municipal? Isso ainda é muito prematuro, não é? Mas desde logo posso lhe dizer que esse pelouro, portanto, ligado à indústria, ao fomento das exportações e do crescimento económico e da criação de emprego no Concelho de Paredes, é um pelouro que, sem dúvida nenhuma, terá de estar comigo ou então terei de eu acompanhar de muito perto. Uhum. Qual é o papel do seu Concelho na área metropolitana do Porto? Como sabe, o Concelho de Paredes ainda pertence não à área metropolitana portanto, não pertence à área metropolitana do Porto, ainda pertence ao Val de Sousa, se bem que há uma proposta para passar a pertencer à área metropolitana do Porto. Agora, não há dúvida nenhuma que, tendo em conta a ligação que temos com a área metropolitana do Porto... Até a própria proximidade. Sim, a proximidade. E depois temos que entender que Paredes é servido é talvez dos concelhos a nível nacional que melhor é servido em termos de autoestradas. Portanto, temos a A41, temos a A42, temos a A4, e o que é certo é que, tal como eu dizia há pouco, a AMI Paredes, aquela agência municipal para captar investimento que foi constituída em 2009 e que, uma vez mais, o seu passivo, que falávamos há pouco passivo, no final do ano passado também já ia num 1 milhão de euros, portanto, em apenas 4 anos, de 2009 até agora, não foi capaz de captar qualquer investimento e já acumula um passivo de 1 milhão de euros, temos que realmente tentar aproveitar essa boa localização que temos de Paredes junto da área metropolitana do Porto e ser mais incisivos na captação de investimento. Portanto, aí tem que haver uma política, uma diplomacia económica, como se fala agora, mais do que nunca no Concelho de Paredes. Portanto, temos que, não interessa também, não podemos dar ao luxo de deixar escapar investimentos, ou porque não se tem terrenos para que esses investimentos sejam realizados, ou porque custa muito o terreno para se implantar essas empresas. Portanto, isso tem que ser bem discutido e não podemos dar ao luxo de perder essas oportunidades. Falamos na área metropolitana do Porto e dentro do Val de Sousa, qual é o papel de Paredes? Pode ser um timoneiro daqui para a frente? Repare, se estamos a defender uma saída do Val de Sousa, digamos, como área para a área metropolitana do Porto, não podemos augurar a ser o timoneiro do Val de Sousa. Agora, o que eu lhe posso dizer é que, em termos do Val de Sousa, e tendo em conta que somos um concelho que, apesar de ter muita indústria, também tem muita ruralidade, o que eu acho é que essa ruralidade não tem sido aproveitada de forma alguma. Por exemplo, ainda ontem eu tinha a oportunidade de estar na apresentação do candidato do Dr. Pedro Machado à Câmara Municipal de Lousada, e já tenho tido a oportunidade de falar com ele algumas questões, e ele defende em Lousada uma das situações que eu também vou defender em Paredes, mas que vou ter mais dificuldades de o fazer em Paredes, uma vez que a forma como isso foi abordado em Paredes foi diferente, mas penso que poderá ser revertida no futuro, que é: a agricultura em Paredes tem sido completamente esquecida, ao passo que nós em Lousada, em Penafiel, há uma tradição de ter bons vinhos verdes, de ter uma agricultura com significado. Em Paredes não tem acontecido isso. Das 24 freguesias, só para nós nos situarmos, quantas é que terão uma ligação mais forte com o mundo rural? Poderia dizer que bem, metade de todo o sul do concelho tem uma grande vertente rural. Só que a agricultura, portanto, não tem havido quem pense a agricultura, portanto, não têm sido colocados técnicos à disposição dos agricultores para saberem o que é que deverão plantar. E, como eu estava a dizer há pouco, uma das medidas que o Dr. Pedro lançava na apresentação da candidatura era que os centros escolares em Lousada iriam ser fornecidos com produtos agrícolas da região. Ora, nós em Paredes sabemos que, apesar dos centros escolares terem cantinas, o fornecimento das refeições foi uma vez mais cedido a empresas externas. Agora, logo que eu possa reverter esta situação, não tenho dúvidas nenhumas que tentarei, junto da cooperativa de Paredes, criar ali um movimento que se possa também promover a agricultura no Concelho de Paredes e, por exemplo, os centros escolares serem os alimentos agrícolas a serem utilizados nos centros escolares provenham exatamente da agricultura de Paredes.
local, exatamente. Qual é a grande obra que falta no seu concelho? Repare, a grande obra, quando há pouco lhe disse que Paredes só tem uma cobertura de 30% de água e saneamento, é essa a grande penso que desde logo que essa é talvez a maior vergonha do Concelho de Paredes, e desde logo tem que ser eliminada. E muito se fala agora, e colocaram-se lá uns cartazes, que está através da Cimedouro, que foi uma criação do governo PS e do engenheiro José Sócrates, que muito tem sido criticado, mas há coisas que os paredenses lhes têm que estar reconhecidos. A Cimedouro vai resolver o problema das hectares em alta, mas em termos de saneamento em si vamos continuar igual, porque não tem sido pensado isso no Concelho de Paredes. Aliás, é uma das questões que nós já estamos a fazer reuniões e temos pensado muito nelas, porque até a questão da água, o que é que acontece? Além de ter havido a concessão à Veolia, o que é certo é que, sobretudo no sul do Concelho, há inúmeras associações e mesmo juntas de freguesia cooperativas que fornecem, elas próprias têm os seus sistemas de fornecimento de água. E esse é um problema que tem que ser resolvido, portanto, ou seja, e porque são essas cooperativas que fornecem a água, a Veolia também não entra lá e, como tal, também não faz o saneamento. Isso, de uma vez por todas, tem que ser resolvido, porque não podemos continuar 4 anos, mais 4 anos, mais 4 anos, já que perdemos no passado os fundos comunitários para fazer o saneamento e a água. Aliás, dava uma vez mais, já que falei há pouco de Lousada, em Lousada o saneamento e as águas são serviços municipais, portanto, essa mais-valia da venda da água e do tratamento do saneamento fica no Concelho, mas já que Paredes não teve essa visão de, no passado, ter aproveitado fundos comunitários para resolver esses problemas, e hoje em dia poderíamos estar nós a receber o dinheiro da venda das águas e do saneamento. Há que fazê-lo agora no futuro. Há que agora, no futuro, resolver esse problema com essas associações e essas cooperativas, para de uma vez por todas fazer com que a água e o saneamento chegue a toda a população. Alexandre Almeida, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, que agradeço. Muito obrigado. Especial Autárquicas regressa amanhã. Até lá, tenham uma boa noite.